E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o fechamento lá daquele assunto, né? Que a gente vem tratando aí dentro aqui da engenharia de software, que é o ML, né? Fazer aqui uma aulinha que eu chamo aí de tópicos relevantes, mas com foco, na verdade, vai ser de alguns exercícios com questões recentes, certo? Da UML 2.5, beleza? Então, vamos lá que a gente não tem muito tempo a perder, tá bom? Acompanha comigo aí no slide, vamos lá. Então, algumas questões recentes e algumas informações relevantes aqui para a gente fechar que é o ML 2.5, tá bom? Então, na UML 2.5 nós temos esses diagramas, né? Os diagramas de comportamento e os diagramas de estrutura, né? Ou estruturais e comportamentais, né? Outra forma de falar. Aí a gente passou por todos os diagramas, ok? Diagrama de classe, componente, objetos, perfil, estrutura composta, implantação, pacotes, atividades, caso de uso, interação, máquina de estado e dentro do de interação, de sequência, comunicação, visão geral de interação e diagrama de tempo, tá bom? Os diagramas estruturais, né, eles tratam o aspecto estrutural, tanto do ponto de vista do sistema quanto das classes. E também, né, eles são vistos como os diagramas estáticos, né? Os aspectos estáticos de um sistema de software abrangem a existência e a colocação de itens como classes, interfaces, colaborações e componentes. Já os diagramas comportamentais, né, utilizados para visualizar, especificar, construir e documentar aspectos dinâmicos, certo? Por isso que também eles são conhecidos como os diagramas que representam os aspectos dinâmicos, né? Considerando aspectos dinâmicos de um sistema como representação das suas partes que passam por alteração, beleza? Assim como aspectos dinâmicos de uma casa abrange a passagem de pessoas pelos cômodos e a circulação de ar. Também os aspectos dinâmicos de um sistema de software envolve itens como fluxo de mensagem ao longo do tempo. Então, gente, volta aqui comigo. São os diagramas que mostram fluxos, né? Aí é só você lembrar o de atividade, o de sequência, né? São o de casos de uso, né? Que mostram essas mudanças, né? Esses comportamentos. Se você lembrar dessa forma, você consegue depois, na hora da prova, matar a maioria das questões, porque as questões sempre gostam, né? A maioria das bancas gosta de perguntar, esse é o diagrama estrutural ou comportamental, né? Muitas questões funcionam dessa forma, ok? Então volta comigo no slide. Blocozinho aí curto, certo? Aí a gente tem sempre alguns pontos importantes, né? Nessa aula aí de encerramento, né? Diversas empresas lançaram ferramentas para auxiliar a modelagem de projeto de sistema utilizando o ML, gerar código a partir da modelagem e projeto e realizar engenharia reversa, ou seja, obter o modelo ML a partir do código. Então aqui está alguns exemplos de ferramentas, né? O Asta, o eArchitect, o StarML, o ArgoML e há mais um tempo atrás, né? Mais antigas ferramentas da empresa Rational, né? Depois foi comprado pela IBM, tá bom? Então, só para você lembrar que com ferramentas, né? E aqui a gente está falando de ferramentas case. E se você lembrar bem, a ferramenta case que atende uma parte do processo é chamada de ferramenta case vertical, né? Atende uma etapa do processo da engenharia de software. Você pode fazer isso, tanto modelar e gerar os modelos, como também a partir do código você fazer a engenharia reversa. Ok? Então vamos ver aqui o que importa aqui no ML, porque não tem tantas informações novas aí. A gente já vem tratando aí da UML 2.5. Vamos mostrar agora um comparativo aí do que mudou dos diagramas. Então tá aqui, ó. A partir da versão 2 e X em diante, e agora está na 2.5, nós temos esses diagramas, ok? Então na versão 1 até a X, né? 1.2, 1.3 e por aí vai, você tinha esses diagramas, certo? Então, por isso que surgiram esses diagramas e você já deve lembrar dessa figurinha que está na frente aí de todos, está no começo de todas as aulas aqui da UML, né? Que a gente veio sempre falando, ó, a gente vai falar hoje desse diagrama, ou desse, ou desse, ou desse. Nós matamos aí todos os diagramas, tá bom? Por isso que quando eu falei lá na aula do diagrama de comunicação, eu falei que ele também era chamado de colaboração, porque era o nome antigo dele
nas versões anteriores da UML. E aí surgiu de pacotes e mais alguns aqui, né? Aí lembre também que a tabelinha eu trouxe com nomes um pouquinho diferentes para que você saiba e quando a banca cobrar você não se perca. Então, o diagrama de interatividade aqui, na verdade está falando do diagrama de interação, ok? E aí os outros nomes são similares ao que a gente tem visto aí durante todos esses blocos, né? Esses blocos aí que a gente tratou desse assunto tão importante, o ML. Beleza? Então vamos começar aqui com uma questão. Aí volta aqui comigo rapidinho. Aí veja, essa questão aqui, quando eu recebi a prova, né, uma questão recente de concurso, na hora, né, até o professor, ele às vezes confunde lá os conceitos. Mas eu peguei o gabarito e consegui responder a questão, porque é uma questão no final que é até simples. Mas aí se você tiver interagido comigo nesses dias, eu não estava lembrando de um conceito aqui da engenharia de requisito. Na verdade, eu estava lendo a questão e o item estava tratando de outra coisa. E não sei porquê, né? Acho que falta aí dos remédios. Eu não consegui associar isso, certo? Então foi legal que eu interagi com um aluno, professor, na verdade, esse conceito aqui é aquele outro. Eu falei, é verdade, cara. Então seria bem mais fácil da gente responder essa questão, tá bom? Então vamos ler aqui que você vai entender, né? E aí agradeço essa interação aí que eu tive com o aluno nesses dias. Vamos lá comigo aqui. Acompanha aqui. Então olha só. Questão aqui da FCC do ano de 2019. Aí o que ele faz? Ó? Considere por hipótese que um analista participa do levantamento de requisitos de um sistema de controle de processos judiciários, certo? Uma das funcionalidades do sistema realiza uma consulta e mostra a quantidade de processos por período nos diversos juizados do Maranhão, ok? Como entrada, solicita a data inicial e final e como resultado apresenta o ano, o mês e o nome do juizado, certo? A citação dos processos, a quantidade de processos nesse contexto. Então, olha só, ele dá um cenário e aí pergunta, né? Aí letra A, o tempo de resposta da consulta não deve ultrapassar 5 segundos e é um requisito funcional de desempenho. Letra B, o sistema deve ser desenvolvido em Java, integrado à plataforma Oracle e fazer interface com a API Twitter for Beans, né? Twitter for Beans. É um requisito não funcional de usabilidade. Letra C. Um requisito funcional deve atender ao atributo de consistência. Esse atributo indica que quando o requisito assumir mais de uma responsabilidade, deve ser decomposto. Letra D. Um caso de uso pode especificar o comportamento de uma funcionalidade do sistema e a identificação dos atores pode se iniciar com os primários e prosseguir com os secundários, que oferece suporte ao sistema para que os primários possam realizar seu trabalho. Letra E. Várias técnicas podem ser utilizadas, como JAD, Joint Application Design, em que é realizada uma observação direta das atividades realizadas durante um período de trabalho de um funcionário, visando encontrar requisitos que não seriam observáveis usando técnicas convencionais. Aí, gente, olha só. Vem aqui comigo. A questão, né? Eu mesmo, quando li, na primeira vez, estava achando que era sobre engenharia de requisitos, porque dos 5 itens, 4 versam sobre a engenharia de requisitos. Só que você lendo bem, e quem já analisou a questão comigo, né? A gente conseguiu matar que, na verdade, a resposta é qual, né? Lembra aí do que a gente respondeu? Na verdade, a resposta é o quê? Letra D, não é isso? Porque, na verdade, está falando do caso de uso, dos atores primários e secundários. Então, o único item que está correto é a letra D. Aí, volta aqui comigo no slide para a gente entender melhor. É importante a gente falar desse item. Aí, veja só, a justificativa está aqui, ó. A primeira questão não é um requisito funcional, é um requisito não funcional. Já mataria esse item, certo? O segundo trata de um requisito não funcional, mas não é um requisito de usabilidade, ok? Usabilidade tem a ver com a forma de uso, né? É só você voltar nas nossas aulinhas lá de requisitos, né? Da engenharia de requisitos. Aí, a letra C
mistura aqui alguns conceitos e está totalmente fora, certo? Essa letra C é a mais fácil de você descartar, ok? Letra D é a resposta, né? Porque está falando que um caso de uso pode especificar o comportamento de uma funcionalidade do sistema e a identificação dos atores pode se iniciar com os primários e prosseguir com os secundários, que oferece suporte ao sistema para que os primários possam realizar seu trabalho. Letra D é a resposta, né? A gente falou dos casos de uso e dos atores primários e secundários. E aí, a letra E é que é bem mais fácil de matar, porque olha só, na verdade ele fala de várias técnicas que podem ser utilizadas. Só que JAD não significa Joint Application Design, na verdade é Joint Application Development, certo? Mas, né, no dia aqui, quando eu estava corrigindo essa questão, eu mesmo não me atentei, né? Eu justifiquei que era a letra D, que está o item correto, ok? Mas só que aqui a gente está falando, ó, que técnica é essa? Em que é realizada uma observação direta das atividades realizadas durante um período de trabalho de um funcionário, visando encontrar requisitos que não seriam observáveis usando técnicas convencionais. Na verdade, gente, aqui não está falando de JAD, não. Está falando da técnica de etnografia, ok? E está nas nossas aulas lá de engenharia de requisitos, certo? Nas técnicas de levantamento de requisitos. Então, não sei por que o professor assim, eu li JAD, mas apagou da memória aqui a questão da etnografia. Inclusive, é uma técnica que eu já usei muito quando eu trabalhei. E JAD tem a ver com aquelas reuniões guiadas, né? Que tem uma pessoa como ponto focal, que também está nas nossas aulas de engenharia de requisitos, certo? Então, eu estou trazendo essa questão aqui novamente, só para que a gente possa ter a justificativa completa, né? Por que não é letra E? E aí, se você lembrasse que JAD, na verdade, é outra coisa, né? Aqui está falando da etnografia, aí ficaria muito mais fácil de você responder essa questão, certo? Então fica aí essa atualização, ok? Aí a segunda questão, né? Também no concurso aqui do TJ do Maranhão. Apresenta aqui um gráfico, né, da OML 2.5, né? Um diagrama, né? Apresenta um diagrama. E aí pergunta o seguinte: a figura representa um diagrama da OML 2.5 de o quê? Letra A, classes, na qual todos os relacionamentos são tipo generalização. Letra B, objetos, no qual todos os relacionamentos são do tipo agregação. Letra C, componentes, que apresenta as interfaces e suas dependências. Vamos lá, letra D. Letra D, classes, né? Classes, no qual o Create Product A representa uma operação com visibilidade pública, certo? E letra E, objetos, no qual o Create Product B representa um método com visibilidade protegida. Então, qual é a resposta, né? Essa aqui é bem fácil. Então, trazendo o diagrama aqui para mais perto de você, para você poder responder. Então, a resposta é letra D, né? Trata dos diagramas de classes, porque aqui a gente tem classes, tá vendo aqui as classes, certo? E nós temos aqui os métodos, ok? E esses métodos, a gente lembra lá do mais, do menos e da tralha, né? Da tralha ou lasanha, tem gente que chama de lasanha. Protegido, privado e público. Então, só poderia ser questão fácil essa aqui, letra D. Se você tiver esquecido, retome lá nas nossas aulas de UML sobre o diagrama de classes. Então, você não poderia marcar diagrama de objeto nem de componente. Só sobraria letra D e letra A. Só que letra A, né, ele fala que todos os relacionamentos são do tipo generalização. Na verdade, não são, né? É só você lembrar das setinhas, né? E aí a letra D mata perfeitamente, porque fala classes, Create Product A apresenta
representa uma operação com visibilidade pública, que está lá o maisinho. Ok? Beleza. Então vamos ler aqui a questão 3. Considerando os conceitos de análise e projeto orientado a objetos, julgue um item subsecutivo. A UML é um guia para análise e projeto orientado a objetos e mostra ao desenvolvedor como realizar essas atividades, ok? Então, questãozinha aqui simples, só toma cuidado aí com o que ela está falando, né? Vamos ver aqui a resposta. Então, ó, na verdade, a questão está errada, né, gente? Por quê? Porque a UML é uma anotação, a linguagem padrão, não se trata de um guia, né? Então preste atenção aí, ó, a UML não é um guia, né? A UML pode ser usada para visualizar, especificar, construir e documentar o artefato de um sistema de software, ok? Então, ela não é um guia que mostra ao desenvolvedor como realizar essas atividades, tá bom? Então, questãozinha aí, um tanto quanto simples, mas toma cuidado. Como ela não se trata de um guia, o item está errado, beleza? Só para a gente ver como é que as bancas têm cobrado aí, ultimamente o assunto UML. E a questão 4, né? Considerando os conceitos de análise e projeto orientado a objetos, julgue um item subsecutivo. Também aqui, 2018, da banca CESP, né? 2 métodos podem ser utilizados para identificar casos de uso. Um que se baseia em atores, em que primeiro são identificados atores e depois os eventos dos quais eles participam. E um em que se baseia em eventos, em que primeiro são identificados eventos e depois os atores relacionados. Então, esse item aqui está certo ou está errado? Vamos ver aqui a resposta. Esse item está certo, gente. Por quê? Né? Identificar as classes que executam o fluxo de evento do caso de uso é uma das formas de você... É um dos métodos que você pode usar para identificar os casos de uso, né? Distribuir o comportamento do caso de uso para tais classes, né? Usando realizações de caso de uso, identificar responsabilidade, atributos e associações das classes e registrar o uso de mecanismos de arquitetura. Para isso, os seguintes passos são propostos. Aqui é um dos métodos, né? Um dos métodos é esse aqui, ó, fazer análise de realização de caso de uso, suplementar a descrição de caso de uso, descobrir as classes de análise a partir do comportamento dos casos de uso, descrever responsabilidades, descrever atributos e associações. E ele fala basicamente aqui, ó, um que se baseia em atores, então você primeiro identifica os atores, depois os eventos. E outro, né, que se baseia em eventos, em que primeiro são identificados os eventos, depois os atores. Então, se a gente vê aqui, nessa sistemática, pode sim acontecer das duas formas, né? E no decorrer das nossas aulas a gente viu, né, que isso pode acontecer, é natural, certo? Então, gente, é só uma questão para você ver que às vezes a banca ela não pergunta apenas característica do diagrama, né? Ou se é um diagrama estrutural ou comportamental, né? O CESP é uma banca que gosta de fazer essas reflexões, certo? Por isso que eu trouxe hoje também aqueles pontos importantes. Às vezes ela pode falar de uma certa ferramenta, perguntar se uma ferramenta você implementa o caso de uso e se pode fazer engenharia reversa. Esse é o tipo de questão que pode acontecer, né? Então, trouxe só para a gente fechar aqui o nosso entendimento sobre a UML, né? E basicamente elementos aqui da UML 2.5, que é a que as bancas aí têm começado a cobrar, né? Essa última atualização da UML, ok? Então, só para você ficar ligado. No final aqui eu deixo o gabarito, como sempre, aí você retoma aqui comigo. Então veja, um blocozinho aqui até simples, né? Você que já está acostumado aí, mas focando aqui nos elementos da UML 2.5, ok? Então, se a sua banca colocou lá o UML 2.5, aí você assiste essa aula com essas últimas questões que tem vindo nessa toada aí da UML 2.5. Algumas a banca até especifica, ó, conforme o UML 2.5, como é que funciona, né? E a gente já viu aí, todo o nosso curso aqui de UML foi baseado nessa atualização da UML 2.5, ok? Então, 4 questões
Agradeço aí a interação com os alunos, né? Eu sempre falo que isso é importante e realmente é, né? Às vezes a gente vai responder uma questão, até eu mesmo vou responder uma questão, consigo responder, mas os itens que estão errados, né? Tem explicação até mais simples, né? E a gente viu aí como na casa daquela primeira questão lá do TJ do Maranhão, que estava falando de jade, mas ali, na verdade, é a técnica de etnografia. Se você lembrasse disso logo de cara, ficaria mais fácil ainda você responder a questão. Beleza? Então, galera, valeu. Não vamos nos delongar. A gente fecha aí esse ciclo de aulas, né, sobre a OML. Fica essa última aulinha aqui com os exercícios, né, com questões recentes. E continue o estudo de vocês, né? Agradeço e gostando da aula, dá um joinha, né? Não entendeu? Ficou alguma dúvida? Manda lá no chat que é super importante essa interação, tá bom? Agradeço aí mais uma vez e até mais. Valeu!